Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Rosângela Arte Crochê. Hoje nós vamos confeccionar esse lindíssimo cropped, ou você pode utilizar ele como um top também. Ele fica muito legal se você colocar uma jaqueta jeans por cima, vai dar um charme bem bacana para a noite. Fizemos essa amarração aqui na frente para facilitar na hora do uso. Aqui eu coloquei essas duas fitinhas para você fechar e abrir. Aqui na parte de baixo, ó, a gente tem também essa amarração com essa fitinha, que vai facilitar bastante na hora de vestir e tirar, e também para você regular o tamanho que você vai querer, ó. Se você for querer ele mais abertinho, se você for querer ele mais fechadinho, é só juntar os dois lados e fechar. Coloquei essas duas pérolas nesse e nesse cordãozinho aqui, para deixar a nossa peça mais linda. Aqui você pode utilizar fazendo apenas um nozinho, ou você pode fazer o lacinho. Aqui também, se você quiser a fita solta, ó, você só faz o nozinho, ou se você preferir, você faz o lacinho, que fica com um charme extra. Fiz essa alça larga para dar mais conforto na peça, ficou bem mais confortável. Aqui na parte de trás, fiz a parte de baixo larga também, para também ficar confortável quando você estiver usando essa peça. Fiz o detalhe da alça aqui, ó, em X, que deu toda a beleza a mais na nossa peça. Aqui na parte do busto coloquei bojo, mas não é obrigatório. Se você preferir colocar um forro, ou também se você quiser, não precisa colocar nada aqui. Como o bojo é bem fechado também, você pode ficar sem ter bojo e sem forro, tá? Aproveito, convido você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube. Aqui você tem vídeos de graça toda semana. A única coisa que a gente pede, né, todos os youtubers, é que você deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Tem mais outros vídeos aqui no canal além desse. Para você que gosta de bolsas também, aqui tem bolsas feitas no fio de malha e também feita no barbante. Tapetes e muitas outras peças, tá? Sim, de vídeo aula aqui no canal. Basta você conferir a mais abaixo, que acredito que você vai gostar de pelo menos um vídeo que eu tenho aqui. Agora, nós vamos para o nosso passo a passo e lá na frente eu vou ensinar você a fazer para todos os tamanhos essa belíssima peça. Para confeccionar o nosso top ou cropped de crochê, a gente vai precisar da fita métrica para tirar as medidas. Vou trabalhar com duas agulhas. Eu vou precisar da agulha 3 para confeccionar o meu cropped e a agulha 1,25 para colocar as minhas pérolas. Vou precisar de 2 marcadores, uma agulha de tapeceiro. Vou precisar de uma pérola tamanho grande, uma não, duas, aliás, 2 pérolas tamanho grande, 2 pérolas tamanho médio, tesoura. Vou utilizar também um par de bojos. Esse bojo que eu estou usando é da Casual Bojos Modas. Essa linha aqui, ó, é a linha nobre. Esse tamanho que eu vou trabalhar é o tamanho G. O meu aqui, ó, eu já fiz furinhos para mostrar para vocês aonde eu vou trabalhar depois, ó, que eu vou fazer aqui um caseado, né, dentro desses furinhos. Aqui você pode, né, trabalhar, pegar um garfo, abrir uma aquelas perninhas que ele tem, esquentar no fogo e vir colocando a cada 1 centímetro, fazendo furinho, que o meu aqui, ó, porque tá com a casquinha, então dá a impressão que não tá o furinho. Deixa eu só tirar a casquinha pra vocês verem, ó. E fica o furinho aberto. E aí, você vai fazer todo o contorno. Se você não quer utilizar um garfo, você pode pegar uma agulha que não tenha cabo emborrachada, que é aquelas agulhas mesmo de metal, e você vai esquentar ela e vai colocar aqui. Se você não quiser utilizar a pontinha que ela tem, pega um alicate, corta a pontinha, esquenta no fogo e vai colocando a cada 1 centímetro e vai formar todo a volta do seu bojo. Mas se você quiser usar o seu cropped sem bojo, apenas com forro também, não tem problema, tá? Vamos trabalhar também com a linha Egito. Essa linha da Têxtil Piratininga, ela é 100% algodão. Eu vou trabalhar com o fio Apex 900, que eu quero que o meu cropped fique mais firme.
Eles também têm a Tex 300, que é própria para vestuário. Esse novelo que eu vou trabalhar aqui é 200 gramas. O meu cropped ficou pesando 270 gramas, então eu utilizei um desse inteiro e um pouquinho de outro, mais 70 gramas de um outro que eu tinha aqui, porque eu estou trabalhando no tamanho G. Se você trabalhar do tamanho M para baixo, um novelo desse aqui de 200 gramas dá para você fazer o seu cropped tranquilo, ele é super econômico. Essa cor que eu estou utilizando aqui, ó, que verde mais lindo, é o Neomite. Ele tá na cartela de cores dos Fio Egito. E vale muito a pena você investir no Fio Egito, que ele é maravilhoso. É um 100% algodão, muito macio, não solta pelinho. E você vai gostar muito do acabamento do seu trabalho no final, que é fácil fazer um bom acabamento. E sem falar que o detalhe da peça fica fantástico trabalhando com 100%. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde você pode adquirir, para você ter, né, a facilidade de adquirir o seu fio para quando você quiser. E também vou deixar aqui embaixo para vocês o link da Casual Bojos. Então, os dois eu vou deixar o Instagram, né, das duas lojas para você adquirir. Eles têm vários tipos de bojo, não é só esse modelo aqui que eu vou utilizar. Tem modelos para todo tipo de vestuário, tá? E também para moda praia. Agora, vamos começar o nosso passo a passo. Para começar o meu cropped, eu faço o nozinho inicial. Já uso esse primeiro nozinho como a minha primeira correntinha e trabalho mais 11, ficando assim com 12 correntinhas. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Feito as minhas 12 correntinhas, isso eu estou fazendo para o tamanho G, tá? Então, vou passar os outros tamanhos para vocês, ó. Para o tamanho PP, você vai fazer 6 correntinhas, para o P8, para o M10, para o G12 e para o GG, 14 correntinhas de início. Eu uso essa quantidade de correntinha para todas as espessuras de fios. Aqui eu estou trabalhando com uma espessura de fio Tex 900, que é mais grossa. Eu uso aqui a mesma quantidade, só que eu diminuo o tamanho na largura de carreiras. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Fiz as minhas correntinhas, agora eu faço mais 3 para dar a altura de um ponto alto. Venho aqui na minha quarta corrente, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo, ó, um ponto alto para cada correntinha da que nós acabamos de fazer. Vou seguir fazendo os meus pontos altos para cada corrente, até eu chegar na minha penúltima correntinha, que quando chegar aqui na última, ó, a gente vai fazer ela junto, que vamos ter uma pequena mudança. Estou chegando na minha última correntinha, aqui eu venho dentro dela e vou fazer 2 pontos altos. Um, volto no mesmo espaço e faço mais um. Só que aqui eu apertei muito a minha corrente, então é bom se você deixar ela um pouquinho mais larguinha, tá? Fiz o meu segundo ponto alto. Vou fazer uma correntinha e novamente eu vou voltar nesse espaço onde eu fiz os 2 pontos, vou fazer mais 2. 1 e 2. Agora, aqui nós temos essa lateral aqui, onde a gente subiu fazendo pontos altos, agora eu vou voltar fazendo pontos altos também. Então, aqui eu puxo essa sobra de fio, já vou cobrir toda ela, venho no ponto da frente, vou fazer aqui um ponto alto. Vou no meu próximo, mais um ponto alto. Aqui, ó, eu vou trabalhar um ponto alto para cada espaço de ponto alto que eu trabalhei antes. Eu trabalhei um ponto alto em cada corrente, agora eu volto fazendo um ponto alto no mesmo espaço da corrente que eu trabalhei o ponto alto do outro lado, tá, ó. E já vou cobrindo a sobra de fios. Então, aqui eu vou seguir até chegar no final. E aqui, onde eu tenho a minha primeira corrente, eu faço mais um ponto alto. Olha só, fiz o meu último ponto alto. Agora, aqui eu vou fazer 3 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Aqui eu tenho os pontos altos que eu trabalhei na carreira anterior. Vou trabalhar agora ponto alto sobre cada ponto alto, mas não pegando essas 2 laçadas aqui, ó. Eu vou pegar apenas essa de fora aqui. Essa aqui de dentro, eu não vou mexer nela. Faço uma laçada
venho aqui, ó, no segundo ponto, que aqui é o primeiro, que é o segundo. O primeiro foi onde eu fiz as 3 correntinhas. Pego apenas uma laçada e faço um ponto alto. Vou no próximo, pego apenas uma laçada e faço outro ponto alto. E assim eu vou descer agora, ó, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto, utilizando apenas uma laçadinha, ó. Então, eu fazendo isso aqui, pegando apenas uma laçada, a gente vai ficar com esse relevo aqui na carreira. Então, aqui eu vou trabalhar por toda a volta, até eu chegar aqui, ó, aonde a gente fez aquele aumento. A gente tem 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Então, aqui nós vamos fazer um aumento novamente quando chegar aqui nessa voltinha. Prontinho, fiz um ponto alto em cima de cada ponto alto, né, que é aquele aumento que a gente fez aqui. Agora eu faço uma correntinha, venho aqui dentro do espaço e vou trabalhar 2 pontos altos. Vou desmanchar a correntinha que eu errei, tá? Não faço a correntinha. Faço 2 pontos altos primeiro dentro do espaço, para depois eu fazer a correntinha. Aqui eu não pego a laçadinha de trás, eu pego as 2 laçadinhas, ó. Volto aqui dentro, faço mais 2 pontos altos. Então, aqui no aumento, a laçadinha é a mesma coisa, ó. Trabalho os 2 pontos altos, pegando todas as laçadas, ficando desse jeito aqui. Aí, agora aqui eu laço o fio, aí eu venho no ponto alto e aqui eu pego apenas uma laçada. Somente quando nós for fazer o nosso aumento aqui dentro, que a gente vai trabalhar as 2 laçadas sem pegar uma só. Nos demais pontos altos, a gente vai sempre trabalhar apenas a laçadinha, que é a primeira aqui, tá? Não essa de cá, essa de cá. Agora, eu vou descer novamente, até chegar no final da minha carreira, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, pegando apenas essa laçadinha aqui. Agora, aqui, ó, eu tenho as 3 correntinhas, né? Então, eu venho na terceira correntinha, pego apenas uma laçada e faço um ponto alto. Vou fazer as minhas 3 correntinhas, viro, aí eu volto aqui, ó, no ponto da frente, vou trabalhar apenas a laçada. Aqui eu vou vem nessa laçada de cá, ó, a de trás, tá? Desse jeito aqui, ó. E faço um ponto alto. Eu vou na próxima, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E sempre pegando essa laçada de dentro aqui. Quando eu estou indo daqui pra lá, né, nessa carreira, eu pego a de dentro. Como vocês viram essa aqui, eu peguei essa que fica aqui de fora. Essa aqui eu tô pegando a de dentro. Então, a hora que eu voltar na próxima carreira, eu venho pegando só essa daqui. Então, é onde eu tô intercalando que tá dando esse relevo. E assim, ó, eu vou seguir até eu chegar ali no aumento novamente, trabalhando apenas essa laçada de dentro agora, não a de fora. Chegando lá no aumento, a gente vai fazer 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. E vai ficando agora com esse relevo que é um pouquinho mais alto. Cheguei aqui novamente, aí aqui eu venho dentro do espaço e vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente de separação, venho no espaço e faço mais 2. Agora, eu venho nesse primeiro ponto aqui, ó, e pego a laçada de trás e faço um ponto alto. Novamente, pego a laçada dessa aqui de trás do ponto da frente, ó, e faço um ponto alto. E assim, agora eu vou seguir até chegar no final da carreira. Olha só como que já ficou. Aqui eu vim na terceira corrente e fiz o meu último ponto, tá? Novamente, eu vou trabalhar as 3 correntinhas, viro. Aqui sempre eu deixo essa sobrinha pra ver certinho onde é o lado do avesso, tá? Aí, eu venho novamente no ponto. Agora, aqui eu não vou trabalhar esse de cá, vou trabalhar esse de cá, ó, tá? Venho no ponto da frente, pego uma laçada, faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, pego apenas a laçada de fora aqui e faço um ponto alto. E assim eu vou seguir novamente, ó, fazendo um ponto alto para cada ponto alto, trabalhando apenas essa laçada de cá. Eu estou fazendo desse jeito aqui porque eu quero que esse relevo fique assim. Então, aqui, ó, vai ficar desse jeito, onde a gente trabalhou a primeira carreira. A segunda carreira já foi com esse relevo mais alto.
Aqui eu tô indo na terceira, que vai ficar igual a esse. Na outra carreira, eu vou trabalhar apenas essa do lado de cá. E aqui vai ficar como esse. E assim eu vou seguir por toda a volta, tá? Aqui para o meu, eu vou fazer 9 carreiras. Então, aqui eu tô em 1, 2, 3, 4, tá? Vou continuar fazendo o meu até completar 9 carreiras para o meu tamanho G. Faço uma correntinha. Aí, eu venho aqui no primeiro ponto alto e trabalho 2 pontos baixos dentro do espaço. Aqui nós temos essa carreira que ficou no relevo. Aqui também eu venho dentro do ponto agora, ó. E vou fazer um ponto baixo. Tenho ponto alto, já do ladinho, faço 2 pontos baixos. Tenho aqui onde ficou aquele relevinho, venho dentro do ponto, faço um ponto baixo. Venho no ponto alto, trabalho 2. Venho na carreira aqui, onde a gente fez o relevo, venho dentro do ponto. E faço um ponto baixo. Vou no ponto alto, faço 2. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto alto na direção onde ficou, um ponto baixo, aonde ficou os relevos. E nos pontos altos, 2 pontos dentro do ponto alto. Aqui eu tenho a parte onde ficou o relevo, faço um ponto baixo. Tenho ponto alto, faço 2. Tenho relevo, faço 1. Aqui é bem no pontinho onde tem o relevo, tá? Eu faço apenas 1. No ponto alto eu faço 2. Que novamente eu tenho o lugar do relevo, venho dentro do ponto e faço 1. Venho no ponto alto, faço 2. Agora aqui eu tenho mais um relevo, faço 1. E aqui eu tenho ponto alto, faço 2. Aqui eu vou trabalhar até eu chegar ó, onde nós começamos aquela carreira de correntinhas para começar a primeira carreira de pontos altos. Agora aqui eu vou fazer 3 correntinhas, então eu vou trabalhar desse lado de cá e desse lado não. Vou fazer as 3 correntinhas para virar, virei. Venho aqui no meu primeiro ponto baixo, faço aqui o primeiro ponto baixo, perdão, onde eu fiz as 3 correntinhas. Venho no segundo, faço um ponto alto, venho no terceiro e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo 1, 2, venho no terceiro ponto, vou fazer um ponto alto. Vou no próximo, mais um ponto alto. Vou no terceiro e faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 de base, no terceiro, faço ponto alto. E assim agora eu vou seguir trabalhando até eu chegar no final da carreira, fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, pulando 2 pontos baixos e trabalhando no terceiro em diante, fazendo assim o meu bloquinho de 3 pontos altos. Olha só como que vai ficar. E assim eu vou trabalhar até eu completar a minha carreira. Aqui eu estou chegando no finalzinho, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 3 pontos altos, fiz as 2 correntinhas. Agora aqui eu pulo 1, 2, venho aqui no terceiro e faço o meu ponto alto. Olha só. Agora aqui, ó, eu vou fazer as 3 correntinhas, vou virar e vou vir aqui dentro do espaço, trabalhando aqui 2 pontos altos. 2 correntinhas, vou no próximo espaço, 3 pontos altos. E agora eu vou trabalhar os meus bloquinhos dentro de cada espaço desse, sempre separados por 2 correntinhas. Vou fazer essa carreira até o final, pra gente já ver como que fica e eu explicar como que eu vou fazer até chegar na medida do tamanho que você esteja fazendo. Finalizando essa carreira aqui até no último ponto, eu vou explicar para vocês na minha tabela de medida, para que fique mais fácil, para que vocês consigam fazer os seus. Aqui, ó, eu cheguei no final. Tenho o bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu vou pular o primeiro, o segundo, venho na terceira correntinha, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Para voltar à minha carreira, vou fazer as 3 correntinhas, vou virar, aí eu sempre venho no primeiro espaço, faço 2 pontos altos, que a corrente já fica como 3, e sigo fazendo bloquinhos dentro de cada espaço. Cheguei aqui no último, venho na terceira corrente, faço um ponto alto, e assim vou fazendo ida e volta até completar o tamanho do meu bojo, tá? Como que você vai saber até onde você vai trabalhar? Deixa eu explicar para vocês.
Olha, aqui eu tenho a minha tabela de medida. Aqui eu vou trabalhar, ó, do jeito que você está vendo aqui. Vou trabalhar um cordão comprido, onde vai ser a parte de trás da costa, tá? Então, aqui para chegar na parte de trás, eu vou seguir trabalhando esse cordão aqui, dessa largura. Então, quantos centímetros eu vou precisar para chegar do outro lado para poder unir o outro bojo, tá? Você vai medir assim, ó. Tá vendo aqui onde a gente tem abaixo do braço, na cava do braço aqui, ó. Então, você pode medir pelo seu corpo mesmo, coloca a fita métrica aqui, aí vai fazer a parte da volta das costas e vem na mesma direção. Ou se você tiver com uma roupa que esteja bem certinha, justinha no seu corpo, o que você vai fazer? Você vai ver onde tem a costura, aqui bem do lado, e onde tem a costura. Aí você pega a fita métrica, coloca na costura da blusa aqui e até na costura de cá, você vai ver a largura das suas costas. Então, para mim passar para vocês em centímetros e passar a quantidade de carreiras, fica difícil porque varia de costa. Porque pode ser que a costa seja um pouco mais estreita, hoje pode ser que tenha a costa um pouquinho mais larga, então fica difícil passar o total certinho. Mas a fita métrica não engana. Você usando a fita métrica, vai ficar certinho a sua medida, tá? E o meu aqui, então, eu vou seguir fazendo até chegar na minha medida, tá? Que eu vou passar para vocês o tamanho que ficou na extensão do meu ponto e no fio que eu estou trabalhando. Aqui eu estou chegando no final da minha carreira. Fiz a correntinha, venho aqui agora no meu último ponto e vou fazer um ponto alto. E olha só como que ficou a parte de trás pronta. Agora aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer uma correntinha, vou alongar esse fio e vou cortar ele. Reservo ele aqui, depois eu finalizo essa ponta. Agora aqui eu vou fazer assim, com a outra parte do bojo. Aqui eu trabalhei nesse uma carreira de pontos altos, de pontos baixos, perdão. Aqui foi aonde eu mostrei para vocês, né? E o bojo que ficou reservado para a gente utilizar agora. Então, aqui, ó, vou trabalhar essa carreira de pontos baixos que eu trabalhei aqui, eu vou trabalhar aqui. Até deixei um bom pedaço de fio sobrando para não precisar fazer emenda aqui. Mas se você cortou o seu fio, né, aí você pode fazer emenda, que nem no caso, a hora que eu expliquei o bojo, eu esqueci de explicar para deixar um fio grande. Eu falei que ia fazer uma correntinha, uma laçada e cortaria o fio. Então, você deixa um fio bem grande para que você possa depois fazer a carreira de pontos baixos aqui. Então, aqui, ó, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Vou fazer uma correntinha, venho dentro do espaço do ponto alto e faço 2 pontos baixos. Aqui nós temos o nosso relevo. Venho nesse ponto do relevo aqui e faço um ponto baixo. Venho no ponto alto e faço 2 pontos baixos. 1, 2. Venho aqui no relevo, pego o pontinho do primeiro relevo e faço um ponto baixo. Novamente, vou no ponto alto e trabalho 2 pontos baixos. E assim eu vou seguir fazendo até eu chegar aqui, ó, no meio, onde a gente fez a nossa corrente, né? Para começar o nosso trabalho. Até eu finalizar aqui nesse último ponto alto, aonde a gente começou a trabalhar a primeira carreira de ponto alto. Aí eu venho nesse aqui, ó, trabalho 2 pontos baixos e vamos começar a unir depois. Estou finalizando aqui, ó, cheguei no meu último ponto alto aqui do lado de cá, fiz o ponto baixo, vou fazer uma corrente e vou alongar essa laçada para finalizar depois e corto o fio. Eu não vou voltar fazendo a emenda com o próprio fio que eu estou trabalhando aqui, porque eu vou dividir ele ao meio para deixar ele um pouquinho mais fino, para não ficar tão grosseiro na hora de fazer a costura. Então, por esse motivo, eu cortei o fio e depois eu vou fazer o acabamento dele, trazendo aqui para dentro do bojo, tá? Aqui, ó, eu já tenho o fio, eu coloquei na agulha, abri ele ao meio, dividi, né, meio a meio, e coloquei somente a metade aqui. E agora, para costurar, nós vamos fazer assim, ó. Aqui eu estou do lado direito, aqui do lado avesso. Ó, por isso que eu sempre deixo essa sobra de fio aqui, para saber onde é o lado avesso, facilita bastante nessa hora. Então, aqui, ó, eu vou colocar o lado avesso, que eu tenho a outra sobrinha aqui que eu deixei. Vou colocar o lado avesso para cima, como eu coloquei esse daqui. Então, eu vim aqui, ó, coloco ele para o lado de cima. E agora aqui eu vou unir os dois lados, ó. Viro assim para facilitar. Deixo esse fio aqui, que depois eu vou finalizar ele, esconder bem. Aí, agora aqui eu faço assim, ó, arrumo certinho. Venho no primeiro ponto baixo desse lado e a
correntinha desse ponto baixo aqui, ó. Então, aqui eu vou trabalhar as duas laçadas, ó. Vou pegar essa aqui e no ponto baixo, na correntinha de cá, perdão, pego o ponto. Vou deixar esse pedaço de fio aqui para depois finalizar também, então, eu não vou fazer nozinho aqui. No primeiro aqui, ó, eu passei uma vez e venho no mesmo lugar, passo mais uma vez. Então, aqui eu reforço o início aqui. Puxo, seguro o fio lá e travo. Agora, aqui, ó, eu vou pegar apenas a laçada, as duas laçadas, aliás, tá? Ó, na outra corrente também, as duas laçadas. Então, eu não vou trabalhar apenas uma laçadinha só, vou trabalhar as duas, para ficar bem reforçada aqui a nossa costura. Vou na corrente da frente e faço uma costura. E assim eu vou trabalhar até o final da minha carreira, ó. Aqui eu não aperto muito, não vai ficar muito repuxado o meu trabalho. E vou trabalhando todas as correntes, ó, não pulo nenhuma, pegando as duas laçadas, nem do lado de lá e nem do lado de cá. Então, eu trabalho sempre as duas laçadas dos dois lados, ó. E puxo. E assim eu vou seguir até chegar aqui no final, onde a gente tem o nosso ponto alto aqui e onde a gente finalizou aqui, tá? E aí, vai ficar assim a nossa costura. Aqui eu estou chegando no final da carreira, ó, onde eu tava fazendo a costura, tá? Só desvirar assim que eu virei do lado contrário. E agora aqui, ó, eu venho nos meus dois últimos pontos. E que eu vou fazer um nozinho aqui. Agora, eu vou esconder esse fio dentro desses pontos baixos que a gente trabalhou aqui, ó. Então, eu vou seguir dentro dos pontos baixos até chegar uma altura boa, que eu acho que já está bom para cortar o meu fio e ele ficar escondido, ó. Passo mais um pouquinho. E aqui agora eu corto o fio. E a nossa costura está pronta. E aqui os dois lados do nosso bojo já ficou preso, ó. Aqui a gente faz a união desse jeito. E ele vai ficar assim, ó. As duas pontas do lado da frente. Agora, vamos trabalhar aqui o contorno dele. Agora, aqui nós vamos fazer assim, ó. Eu vou abrir e vou trabalhar do lado direito. Então, eu venho com o fio. Aqui, ó, eu tenho a parte de trás das costas. Eu vou vir em qualquer um dos pontos, ó. Vou pegar o fio e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Em seguida, eu venho no espaço da frente e vou fazer 2 pontos baixos. Aqui eu já estou segurando o fio, para já escondendo ele. Venho no ponto alto da frente, onde eu tenho aqui os 3 pontinhos, e faço 2 pontos baixos. Venho onde a gente tem um espaço vago, trabalho 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Aqui eu tenho os 3 pontos altos, venho no primeiro, seguro o fiozinho lá que eu iniciei e continuo escondendo ele aqui. Vou fazer aqui 2 pontos baixos também. Agora, aqui eu vou soltar esse fiozinho, o restinho depois eu vou cortar. Aqui eu tenho o ponto baixo, venho nele. E vou fazer apenas um ponto baixo aqui. Apertei bastante meu ponto aqui. Agora, aqui, ó, eu tenho essa parte aqui dos pontos altos. Então, eu venho já aqui onde eu tenho o primeiro ponto e trabalho 2 pontos baixos aqui. Então, vamos lá, 1 e 2. Vou no ponto de cima, faço 2 pontos baixos no mesmo ponto alto. Vou para o próximo, 2 pontos baixos. Vou para o próximo ponto alto, 2 pontos baixos. E aqui eu vou trabalhar nessa sequência. 2 pontos baixos em cada ponto alto da parte do bojo que a gente trabalhou. Vou seguir até eu chegar ali no finalzinho, para que a gente possa mudar um pouquinho aqui. Cheguei no último ponto alto, e aqui eu fiz 2 pontos baixos, ó. Agora, eu venho aqui dentro do mesmo espaço do ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Tenho meu primeiro ponto alto, venho nesse ponto alto, faço um ponto baixo, vou no próximo, faço mais um ponto baixo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4,
vou fazer mais um ponto baixo no ponto alto. E aqui nessa voltinha eu fiquei com 6 pontos, ó. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serão 3 aqui na volta e um ponto baixo para cada ponto alto, ficando assim com 6 aqui. Agora, aqui, ó, eu vou trabalhar da seguinte maneira aqui, nessa parte do bojo, até chegar aqui quase perto do lequinho. Mas antes, eu vou marcar aqui até onde eu vou trabalhar. Então, aqui eu tenho o lequinho, né, que eu fiz 2 pontos altos, que era o aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem aqui no 6º ponto, coloco o marcador. Já coloco do outro lado também, para que eu não esqueça depois, tá? Deixa eu já virar assim certinho, para ele ficar frente com frente. Aqui eu vou contar meus 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu coloco o fio, o marcador no fio. Agora, vamos continuar aqui. Fiz o meu 3º ponto baixo. Agora, eu venho no ponto da frente. Vou fazer um ponto baixo aqui e, em seguida, 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Fiz o ponto alto, vou voltar aqui no mesmo espaço e vou trabalhar mais um ponto alto. Agora, aqui eu vou fazer 1, 2. Fiz 2 correntinhas, vou vir aqui no meu último ponto alto, eu vou pegar as 2 laçadinhas e eu vou fazer aqui um ponto baixo, ficando assim com um lequinho aqui, ó, tá? Laçada no fio, vou voltar no mesmo ponto e vou trabalhar também mais 2 pontos altos. Se você estiver fazendo isso aqui com um fio mais fino do que o meu, você pode fazer 3 aqui. Agora, eu vou contar 1, 2, venho no 3º ponto, faço um ponto baixo. Laçada no fio, 1, 2, venho no 3º ponto alto. E vou trabalhar aqui 2 pontos altos. 1, 2. Agora, as 2 correntinhas. Volto no ponto, pego as 2 laçadinhas aqui do ponto alto e faço um ponto baixo, formando um picô. Laçada no fio, volto no mesmo ponto e vou fazer 2 pontos altos aqui, finalizando esse lequinho de 2 pontos altos. Pulo 2 pontos altos, vou no 3º, faço um baixo, laço o fio, pulo 2 pontos altos, vou no 3º e trabalho mais um lequinho, como eu fiz aqui. Então, eu vou seguir fazendo até eu chegar aqui, ó, no ponto alto do lado do marcador. Fiz o meu último lequinho, agora que eu tenho marcador, vou tirar ele. Aqui eu fiquei com esse ponto alto, então eu vou pular ele e venho aonde eu tava com o marcador e vou fazer aqui um ponto baixo. Agora aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo nesses 6 pontos altos, então cada um deles vai ganhar um ponto baixo até chegar no lequinho. Aqui eu cheguei no espaço da corrente, vou trabalhar aqui um ponto baixo, uma correntinha apenas, volto aqui e faço um ponto baixo. Fiquei com uma correntinha de separação aqui, ó, onde era o lequinho. Aqui eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, contando com esse que tá aqui dentro, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 já, e mais um 5. Então, esse pedacinho aqui onde a gente vai unir os dois lados vai ficar com 5 pontos baixos do lado de cá e 6 aqui do lado de cima. Agora, aqui eu viro o nosso bojo, venho no espaço da frente, no ponto da frente, faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Agora, eu venho no ponto da frente e vou fazer um ponto alto. Vou no próximo, mais outro ponto alto. E aqui, ó, o nosso ponto baixo com a correntinha, ficamos com um lequinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha apenas, vou pular um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto aqui, até eu formar meus 3 pontos altos, que eu vou ficar com o lequinho. Pulo um, vou no próximo, trabalho aqui os meus 3 pontos altos, um ponto para cada ponto. Uma corrente de separação, pulo um ponto alto, vou no próximo, faço um ponto alto, vou no próximo, um ponto alto, vou no próximo, um ponto alto. E aqui eu vou trabalhar os meus bloquinhos de 3 pontos altos, até eu chegar aqui no final do bojo.
Estou chegando aqui no final da parte do bojo para entrar na parte das costas, né? Então, aqui, ó, eu fiz 2 pontos altos e aqui eu tenho aquele ponto baixo. Então, eu venho nesse ponto baixo e trabalho meu último ponto alto, formando assim mais um bloquinho. Faço uma corrente de separação, aí eu venho aqui dentro do espaço e vou trabalhar aqui os 3 pontos altos. Formei mais um bloquinho aqui, ó. Uma corrente de separação, pulo os 3 pontos altos, vou no espaço e trabalho 3 pontos altos. Então, aqui nessa parte de baixo agora, a gente vai trabalhar apenas no espaço vago. É só nele que a gente vai fazer 3 pontos altos, ó. Uma corrente, pulo os 3 pontos altos, vou no espaço vago e faço 3 pontos altos, formando assim mais um bloquinho de 3 pontos altos. E assim eu vou trabalhar agora, até completar toda a parte da costa. Chegando aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. Vou repetir os mesmos pontos aqui do mesmo jeito do lado de cá também, ó. Vou fazer os 3 pontos altos aqui dentro do espaço e depois faço uma correntinha, venho aqui no ponto baixo, faço o meu primeiro ponto alto e sigo fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos, pulando um ponto alto, como a gente fez aqui. Vou fazer isso aqui, ó, até chegar, faltando 5 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah, não, aqui é 5 mesmo, perdão, que aqui é do ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, eu já deixo marcado, vale a pena você também já deixar marcado até onde você vai trabalhar. 1, 2, 3, 4, 5, tá, ó. Temos o 5º ponto aqui. Então, eu venho e marco. Porque aí eu sei que daqui até aqui no lequinho, eu vou trabalhar apenas pontos baixos depois. Que pontos altos serão apenas aqui na parte de baixo, tá? Aqui eu trabalhei toda a volta, chegando até aqui perto do marcador. Agora aqui eu vou tirar esse marcador e vou fazer os meus pontos baixos. Venho aqui no meu primeiro ponto, faço um ponto baixo, vou no próximo, um ponto baixo, e assim eu sigo fazendo meus pontos baixos até eu chegar aqui dentro do meu lequinho. Cheguei aqui dentro, eu vou fazer a correntinha e outro ponto baixo no mesmo espaço. Agora, eu sigo novamente fazendo pontos baixos para cada ponto baixo, até eu chegar lá no meu marcador. Cheguei aqui no marcador, eu vou tirar ele também, porque aqui como a gente fez a parte de baixo, agora aqui nós vamos fazer a parte de cima, que é os lequinhos que a gente trabalhou aqui. Então, agora aqui eu faço o seguinte, ó. Vou contar os meus lequinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Lequinhos, não, perdão, ponto baixo, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou no ponto da frente, faço um baixo e 2 correntinhas. Volto no mesmo espaço, faço um alto, 2 correntinhas e faço o picô. Volto no mesmo espaço e faço os 2 altos. Pulo 2 pontos, vou no terceiro, faço um ponto baixo. Laçada no fio, pulo 2 pontos, vou no terceiro e repito os meus lequinhos, fazendo 2 pontos altos, 2 correntinhas e faço o picô. Volto aqui no mesmo espaço e trabalho 2 pontos altos, ó. Agora, eu pulo 2 pontos, venho no próximo, faço baixo e assim eu sigo até chegar aqui, ó, no finalzinho do leque, como eu fiz aqui, tá? Aí, chegando aqui no cantinho, eu vou repetir esses pontos baixos que eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí, eu vou trabalhar aqui os pontos altos. Faço o ponto baixo em 1, 2, 3, tá? Esses 3 aqui, pontos baixos. Aí, eu viro, venho aqui dentro do ponto alto e trabalho 3 também aqui na volta. E depois, eu desço fazendo igual eu fiz aqui, ó. 2 pontos baixos dentro de cada ponto alto. Então, cada ponto alto desse aqui vai ganhar 2. Só o primeiro que ganha 3, para que a nossa volta fique bem abertinha, não fique fechada, tá? Trabalho os meus pontos baixos até eu chegar aqui onde eu comecei o ponto alto. Estou chegando aqui no finalzinho dos pontos baixos do bojo. Agora, eu vou entrar aqui na parte de baixo, né? Nessa parte de cima do nosso bojo. Aqui eu não vou trabalhar igual eu fiz aqui. Aqui eu vou fazer apenas pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro espaço vago, faço 2 pontos baixos. Vou em cima do ponto alto, faço 2 baixos. Vou no ponto baixo, no ponto alto, faço 2 baixos. Então, vou fazer 2 pontos baixos no ponto alto, que a gente tem os 3 pontos altos formando o lequinho, 2 pontos altos no espaço vago. 2 pontos baixos
no ponto alto, 2 pontos baixos no espaço vago, 2 pontos baixos no ponto alto, 2 no espaço vago. E assim eu vou seguir fazendo até eu chegar aqui, ó, no final da nossa carreira, onde a gente começou a trabalhar aquele primeiro ponto baixo, a gente vai finalizar ele e finalizar a carreira aqui. Aqui eu estou finalizando a minha carreira. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo aquela hora, venho no mesmo espaço, faço mais um, alongo o fio. Vou cortar ele. Aqui eu soltei, venho com agulha de tapeceiro. Que eu vou finalizar agora com agulha de tapeceiro aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Tenho esse primeiro ponto aqui, ó, vou pegar as duas laçadas, trago o fio pra cá. Desse jeito aqui, segura aqui. Aí agora o que eu venho, ó, nesse aqui, pego apenas uma laçada, ó, tá vendo aqui? É aqui que eu vou trabalhar. Aí agora, ó, trouxe o fio pra cá, venho dentro dessa corrente, puxo o fio para o lado de fora. E aqui, ó, eu vou esconder dentro dos pontos baixos essa sobra de fio. Agora eu divido em duas partes. Venho com a agulha de crochê mesmo, pego uma laçada apenas aqui, ó, do ponto da frente. E vou trabalhar 2 nozinhos aqui, ó. 1, 2. E já corto essa sobra que ficou aqui. Aí, aqui eu tenho aquela sobra que eu vim trazendo ela, já corto ela também. E aqui eu finalizei a parte de baixo, tá? Aqui depois eu finalizo esse aqui também, que já tá escondido aqui dentro. Agora aqui eu vou dobrar assim, ó, frente com frente. Olha só como que ficou. Então, aqui é a parte de cima, ó. E aqui é a parte de baixo. Agora, aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou deixar esses dois lados aqui juntinho desse jeito. E vou trabalhar apenas onde eu tenho pontos altos aqui. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Vou descer aqui, ó, fazendo uma parte larga aqui, que nem eu fiz essa parte das costas, vou fazer essa parte da frente. Do mesmo jeito que eu trabalhei essa carreira de bloquinhos de 3 pontos altos, eu vou trabalhar mais 5, ficando assim com 6 carreiras aqui na parte da frente, para sustentar a parte do bojo, para ficar bem bacana. Então, aqui, ó, eu vou dar 2 laçadas no meu fio. Aí, eu venho aqui onde eu tenho as 3 correntinhas, que serviu como um ponto alto, e vou fazer um ponto alto aqui. Passei 2, agora eu passo no final. Certo? Fiz o ponto alto, aqui eu vou trabalhar uma corrente, venho no espaço da correntinha e faço 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente de separação, venho no espaço da frente e faço 3. 1, 2 e 3. Uma corrente de separação, próximo espaço, 3 pontos altos também. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. E aqui a frente vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, agora eu vou trabalhar toda a minha carreira de bloquinhos de 3 pontos altos, até eu chegar aqui no meu último ponto alto aqui. Aí, cheguei aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto, né, que aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto aqui. Fiz o ponto alto aqui, eu vou fazer 3 correntinhas e mais uma para dar a altura de o espaço aqui, tá? Então, será 3 correntinhas, uma corrente depois, que vão ser 4 aí, para dar espaço aqui dentro, pra gente poder voltar. Mas eu vou fazer essa carreira, quando chegar aqui eu volto para explicar para vocês certinho como fazer aqui, que vai ser repetição para as outras carreiras. Aqui estou chegando no meu último ponto, ó, fiz o meu lequinho, o meu bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha. Aqui eu tenho meus 3 pontos altos. Venho aqui no último e vou fazer um ponto alto. Vou fazer as 3 correntinhas, aí eu vou virar o meu trabalho,
Vou vir aqui dentro do espaço e vou trabalhar 2 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos. E vou seguir novamente, fazendo 3 pontos altos dentro de cada espaço. Eu tinha falado que aqui eu ia fazer um ponto alto, né? E uma correntinha para virar, não, é na próxima carreira que eu vou fazer isso. Agora é 3 pontos altos. Vou fazer isso na hora que eu chegar aqui no final também, ó. 2 pontos altos aqui dentro e um ponto alto em cima do ponto alto para ficar o bloquinho de 3 pontos altos igual a esse aqui, tá? E assim, ó, eu vou trabalhando aqui a parte de baixo, ó, tá? Vou descer aqui trabalhando até eu completar as minhas 6 carreiras. Estou finalizando a minha 6ª carreira. Fiz a correntinha, venho no meu último ponto. Aqui eu faço um ponto alto, uma corrente e vou alongar o fio aqui. Vou cortar. E aqui ficou assim, ó, com as nossas 6 carreiras. Por que que eu cortei? Porque agora eu vou trabalhar aqui carreira de ponto baixo e não vai dar para começar do jeito que ele terminou aqui. Porque se eu voltar fazendo aqui, depois eu tenho que cortar o fio e vir fazendo aqui. Então, como eu quero fazer uma coisa só, eu cortei o fio e não vou começar desse lado, porque pra mim ficará do lado avesso. Eu vou começar aqui do outro lado, ó, desse lado de cá, pra dar certinho do lado direito. Então, vamos lá. Vou segurar o fio sem fazer nozinho. Aí, aqui eu tenho aquele ponto baixo que a gente fez na ponta do nosso bojo. Vou vir aqui, ó, dentro dele, vou passar o fio. E agora eu venho aqui dentro do espaço, já segurando essa sobra de fio para já ir escondendo. E faço 2 pontos baixos aqui no espaço. Vou no próximo, faço mais 2 pontos baixos. Aqui eu tenho o bloquinho de 3 pontos altos. Eu venho no ponto alto apenas um ponto e faço 2 pontos baixos. Vou no espaço vago, faço 2 pontos baixos. Solto esse fiozinho para cortar depois. Venho no bloquinho de pontos altos e faço aqui 2 pontos baixos. Agora, aqui eu tenho a voltinha. Aqui eu tenho um espaço vago. Aqui eu vou fazer assim, para não ficar repuxada a pontinha aqui. Eu vou fazer 2 pontos baixos. 2 correntinhas. E vou voltar no mesmo espaço e faço mais 2 pontos baixos. E aqui fica desse jeitinho assim, ó. Então, a gente não vai correr o risco de ficar repuxada a pontinha aqui do nosso cropped, tá? Aqui nós temos os nossos 3 pontos altos. Vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto aqui, ó. Cada ponto alto ganha um ponto baixo. Venho aqui no espaço. Aqui eu vou fazer somente um ponto baixo, tá? Não vou fazer 2 para não ficar muito grande. Se o seu ponto for mais apertado, você pode fazer 2. E eu vou fazer apenas um, que é a espessura do meu fio. E o meu ponto, que é um pouquinho mais solto, vai dar certinho no espaço, tá? Venho nos pontos altos, faço um ponto para cada ponto. Aqui no espaço do lado aqui, ó, eu fiz 2 porque repare que ficou o espaço muito grande, por isso que eu fiz, porque aqui era o ponto alto. Venho aqui no espaço, faço um baixo, vou no ponto alto e trabalho 3 pontos altos, 3 pontos baixos nos 3 pontos altos, um ponto para cada ponto. Vou seguir fazendo esse acabamento até chegar no final da carreira. Quando eu chegar aqui no finalzinho, para fazer a voltinha, vai ser igual eu fiz nesse cantinho aqui, tá? 2 pontos baixos, 2 correntinhas, aí eu viro e faço mais 2 pontos baixos no mesmo espaço. E aí, eu sigo novamente fazendo 2 pontos baixos, onde tem o bloquinho de 3 pontos altos, e 2 pontos baixos no espaço vago, até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, a gente vai finalizar. Eu vou cortar o fio, fazer aquele acabamento perfeito, né? Que a gente passa o fio aqui nessa correntinha. Aí, eu vou puxar o fio, jogo ele pra cá e depois eu passo ele aqui dentro dessa corrente. Tenho vários vídeos que ensinam, então, nesse vídeo eu não vou ensinar porque tem bastante videoaula que ensina também. Se você não quiser fazer assim, você pode fazer também o acabamento do jeito que você tem costume, tá? Não precisa seguir exatamente do jeito que eu estou fazendo. Chegando aqui, eu vou cortar o fio e aqui o final da carreira de pontos baixos estará pronta.
finalizei aqui, ó, a minha carreira de pontos baixos. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, o cordão para amarrar o nosso cropped. Aqui eu vou fazer assim, ó. Aqui nós temos, ó, aquele ponto baixo que a gente fez aqui dentro, uma correntinha e um ponto baixo. Vou vir dentro dessa corrente, entre os dois pontos baixos, vou inserir a agulha, puxo o fio. E aqui eu vou fazer um pontinho baixo. Fiz o ponto baixo, eu vou voltar no mesmo espaço e vou fazer mais um. Vou fazer 2 pontinhos baixos aqui, ó, no mesmo espaço. Olha só, fica assim. Depois eu ajusto o fiozinho aqui, esse ponto baixo que fica meio soltinho por causa do fio, a gente ajusta ele e finaliza essa sobra aqui. Agora aqui eu vou trabalhar, ó, 13 centímetros de correntinha, tá? 13 centímetros de correntinha varia muito de tamanho para tamanho e espessura de ponto e a espessura do fio que você estiver trabalhando também, ok? Então, deixa eu ver se eu já consegui os meus 13 centímetros ou se eu já passei. Eu não estico o fio para medir, tá? Ó, já passei. Então, aqui eu vou desmanchar esses outros que eu fiz 2 a mais. Aqui eu vou alongar o fio. E vou cortar essa sobra aqui. Os meus 13 centímetros deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 correntinhas deu na espessura do meu ponto e do meu fio. Aqui eu vou puxar um pouquinho para ajustar essa corrente. E aqui, ó, eu vou colocar uma pérola, depois no finalzinho. É bem fácil colocar pérola, tá? A gente vai só dar uma torcidinha no fio assim e passar no furinho da pérola e depois eu venho pra amarrar, e aí eu vou explicar pra vocês como que a gente faz. Que eu vou colocar aqui e vou colocar mais abaixo também, que vamos fazer outro cordão agora. Essas sobras todas depois eu volto finalizando todas elas. Agora nós vamos fazer um cordão de correntinha no tamanho maior, para que a gente possa trançar aqui, né? Cruzar aqui na parte de baixo, para descer o trançado aqui, para fechar a frente aqui. Então, aqui, ó, eu vou deixar um pedaço assim também, que eu vou colocar uma pérola, tá? E em seguida eu faço o meu ponto, minha correntinha. Fiz a correntinha, vou seguir fazendo as minhas correntes, até eu chegar no tamanho de 80 centímetros. Essa aqui vai ser um pouco maior, porque eu quero que fique trançado e que não fique tão apertado, que vai ficar mais aberto, tá? Então, aqui eu vou trabalhar até eu completar 80 centímetros. Aqui eu já estou completando os meus 80 centímetros, cortei o pedaço de fio já, ó. Solto a laçada e aqui eu puxo pra firmar a minha última correntinha. Agora aqui eu vou colocar a pérola junto com vocês. O que eu fizer aqui, eu vou fazer nos outros cordãozinhos, tá? Vai ser tudo a mesma coisa. Então, eu seguro o fio. Venho com a agulha mais fina, porque a agulha mais fina, ela passa dentro das pérolas que eu trabalho. Até na menorzinha ela passa, que ela é bem fininha, ela é 1,25. Aí, aqui, ó, eu coloco a agulha, dou uma laçada no fio, puxo e empurro a pérola com o dedo, ó. O fiozinho sai do outro lado, aqui eu já puxo ele. E agora eu vou fazer aqui um nozinho já pra firmar ele. Aí, eu vou empurrando o nozinho assim, ó, pra ele ficar bem justinho da pérola, pra ela não ficar solta, ó, tá? Solta a laçada um pouquinho. E vou levando esse nozinho aqui, ó, até chegar bem pertinho da pérola. Vou empurrando ele e ele vai indo. Agora aqui eu aperto bem, faço um segundo nozinho, ó. Passo dentro da laçadinha. Seguro o nozinho. Novamente eu vou empurrando com o dedo e o fio vai indo. Agora eu seguro aqui, ó, e aperto bem esse nó, ó. Tá bem justinho. E agora aqui é só eu cortar. E assim eu vou fazer em todas as meus cordãozinhos, tá? Desse lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, nesses dois menores aqui, eu já fiz nesse e nesse, reparem que fica do mesmo jeitinho. Agora, eu vou passar esse cordão, que a gente acabou de fazer o maior, vou passar aqui na frente, ó,
tá? É aqui que eu vou passar. Só vou colocar pra vocês verem e vou tirar, porque a gente ainda tem que costurar o nosso bojo. Então, aqui nós vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar o fio, vou esticar ele bem no meio. Ó, vou medir o meio bem certinho, tá? Ó. E aqui eu vou cruzar, vou no próximo espaço. Olha aqui, eu venho no próximo espaço. Cruzo novamente. Passo do lado de cá. Passo aqui do outro lado. E a frente aqui vai ficar assim, ó, cruzada desse jeito. Aqui onde a gente fez o cordão menor, aqui eu vou dar um nozinho. Se você quiser dar um laço, você pode fazer bem maior a sua correntinha pra dar o laço aqui, tá? Ó, o meu eu vou deixar assim. Ó. E aqui dá pra regular o tamanho que for necessário para dar a largura do corpo que a pessoa for usar, tá? Então, por isso que eu fiz bem mais aberto aqui. Se a pessoa for um pouquinho menor, é só ajustar ou enlarguecer, tá? Depois eu vou colocar o restante, minha última pérola aqui. Aí, a gente tem aqui também a parte de cima pra fazer, que eu já vou explicar como fazer a manga aqui, tá? E por último, a gente vai colocar o bojo. Então, vamos lá que eu vou fazer aqui uma alça bem larga. Para trabalhar a nossa alça, eu vou deixar um pedaço maior aqui pra costurar depois no nosso cropped. Então, eu vou deixar um pedaço bom pra dar uma costura. Vou fazer aqui o meu nozinho inicial. Esse meu primeiro nozinho aqui, eu já uso ele como uma correntinha. E agora, eu vou fazer mais 5. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz as 5 correntinhas com o meu nozinho, eu fiquei com 6. Vou fazer uma correntinha pra virar. Aí, eu venho aqui na minha próxima corrente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo, um ponto baixo. E assim, cada correntinha, eu vou trabalhar um ponto baixo. Cheguei aqui no meu nozinho inicial. Aí, ele também ganha um pontinho, tá? Só apertei muito meu nozinho aqui. Fiz o ponto baixo no meu nozinho. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Não venho aqui no primeiro, venho aqui no segundo, essa correntinha já serve como se fosse o meu ponto baixo, tá? Então, venho no ponto da frente, faço um ponto baixo. Vou no próximo, mais um ponto baixo. E, novamente, cada ponto baixo ganha um ponto baixo. Venho aqui no último, onde eu faço a correntinha pra virar, que ele serve como o meu ponto baixo, e faço um ponto baixo. Uma correntinha, viro novamente, não venho aqui no primeiro, vou no segundo. E sigo trabalhando ponto baixo para cada ponto baixo. Vou fazer 3 carreiras aqui. Estou indo na última já. Venho aqui onde eu fiz a corrente, que é o meu último ponto baixo, e faço um ponto baixo. E olha só como que já ficou as nossas carreiras de pontos baixos. Completei as 3 carreiras aqui. Fiz as 3 carreiras de pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 1, 2 correntinhas apenas. Se você tem costume de fazer 3, você pode fazer. Eu vou fazer 2 para ficar mais firme a minha alça, tá? Eu vou utilizar essas 2 correntinhas como o meu primeiro ponto alto. Agora, eu venho no ponto baixo da frente, faço um ponto alto. Vou no meu próximo ponto, faço um ponto alto. Aqui, eu fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Vou no ponto baixo da frente, faço um ponto alto. Vou no meu próximo ponto, mais um ponto alto. E vou no último, onde é a correntinha que a gente fez pra virar, faço um ponto alto. Então, aqui eu fiz 2 bloquinhos de 3 pontos altos, ficando com esse espacinho aqui, ó, por causa da nossa corrente. Não pulamos nenhum ponto, mas ficou nosso espacinho aqui. Novamente, eu vou fazer 2 correntinhas e viro. Venho no ponto alto da frente, faço um ponto alto, vou no próximo, outro ponto alto, uma correntinha, e vou nos 3 pontos altos do último bloquinho e faço um ponto alto para cada ponto alto. Venho aqui no meu último ponto, pego a minha última correntinha e faço meu ponto alto. 2 correntinhas, viro,
vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto. Com a corrente, ficamos com 3. Uma corrente de separação, vou no bloquinho da frente e trabalho 3 pontos altos, um ponto para cada ponto. E olha só como que fica. Então, nós vamos ficar com 2 bloquinhos de 3 pontos altos, separados todos por uma correntinha. E aqui eu vou seguir fazendo 35 carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos. Quando eu completar as minhas 35 carreiras, nós vamos repetir as 3 carreiras de pontos baixos como fizemos aqui, tá? Aí, para trabalhar os nossos pontos baixos, nós vamos fazer a mesma coisa. Um ponto baixo para cada ponto, mas aqui no vãozinho a gente não trabalha. Então, por exemplo, vamos subir primeiramente, né, os nossos bloquinhos de 3 pontos altos até chegar nos nossos 35 centímetros e a gente vem fazendo as nossas carreiras de pontos baixos. Aqui eu já completei, ó, as minhas 35 carreiras. Agora eu venho, faço meu último ponto alto. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Venho no ponto alto da frente, faço um ponto baixo. Vou no próximo, mais um ponto baixo. Vou pular aqui o espaço da corrente, já vou direto no ponto alto e faço um ponto baixo. Próximo ponto, mais um baixo. Vou na correntinha, faço outro baixo. E aqui eu fiquei novamente com 6 pontos baixos, como a gente começou aqui no início. Vou fazer a corrente, vou virar, venho no ponto da frente, vou fazer um ponto baixo. E assim eu vou repetir até eu completar as minhas 3 carreiras. Venho aqui no meu último ponto e faço um ponto baixo, tá? Vou completar a minha última carreira pra gente já voltar costurando o nosso bojo, a nossa alça no nosso bojo. Estou já na minha última carreira, fiz o meu ponto baixo, faço uma correntinha, vou soltar a laçada, puxo. Agora eu vou colocar aqui a agulha de tapeceiro, vou só diminuir um pouco aqui que tá muito grande, para a gente começar a fazer a nossa costura. Aqui eu já medi a parte de trás, para dar o tamanho que eu preciso. Então, a parte de trás, você vai colocar o seu cropped, e aí você vai medir a distância que você vai querer a sua alça. A minha aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5. No 6º bloquinho de pontos altos, eu coloquei o marcador. Do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5. No 6º, coloquei o marcador. Então, vou deixar 6 de cada lado, e onde eu tenho o marcador é onde eu vou costurar a minha alça. Então, eu vou costurar aqui e vou vir aqui atrás. Vou começar primeiramente da parte da frente. Vou começar desse lado de cá. Ó. Vou colocar os pontos baixos aqui no bojo. Eu vou deixar esse detalhe do primeiro espaço de correntinhas para ficar aparecendo aqui. Então, eu venho aqui, ó, onde eu tenho os pontos baixos. Eu vou pegar aqui 2 laçadinhas, tá? E já vou vir aqui onde eu finalizei a minha carreira. Venho aqui, passo o fio. Vou fazer mais uma vez. Puxo o fio. Ajusto. Agora, eu vou vir aqui no ponto de baixo, ó, da frente aqui, venho aqui na corrente, passo o fio. E agora aqui, ó, eu só vou ajustando ele, para não ficar torta a minha alça. E aqui eu vou fazendo a costura, ó. Aquela costura de mão mesmo. Ó. Até chegar aqui no final. Cheguei aqui no meu último ponto baixo, eu vou passar aqui dentro dessa argolinha, ó, vou colocar a agulha, vou puxar e vou dar um nozinho aqui. Agora, eu vou virar assim, ó, e vou vir costurando aqui, ó, essa parte de cá. Aqui eu vou pegar apenas uma laçadinha, ó, e não vou apertar muito para não danificar a minha corrente aqui. Vou na próxima corrente, pego apenas uma laçada. Vou na próxima.
É justo. E agora eu vou aqui descer costurando até chegar aqui embaixo, ó. Não pulo nenhuma correntinha. Faço uma costura em todas elas, ó. Agora aqui eu vou passar a agulha para o lado de trás. E aqui eu vou esconder essa agulha dentro desses pontos baixos aqui, ó, para levar o fio até no meio da alça. E agora que eu vou cortar. Assim ficou a nossa primeira alça presa. Ó, tá? Agora eu vou costurar a parte de trás. Vou virar. Vou cruzar essa alça, trazer ela aqui onde eu tenho marcador. Novamente, eu vou colocar o fio. E aqui eu tenho o marcador. Eu vou colocar aqui, ó, para o lado de dentro. Então, vem aqui onde eu tenho o meu sexto ponto. E aqui eu já vou trazer a agulha para o lado de fora aqui. Volto com ela pra dentro, mas aqui eu já estou pegando a alça também, tá? Ó. Volto para o lado de fora. Volto para o lado de dentro. Então, essa costura aqui, ela vai ser somente desse jeito, ó. Você vai vir pra fora. Essa vai ser um pouquinho diferente da frente. E depois você volta, ó, para o lado de dentro e puxa o fio. Volto aqui para o lado de fora. E agora, trabalhando na casinha do lado, eu volto para o lado de dentro. E aqui eu vou fazer uma costura meia... para dar um reforço aqui, ó. E também para acabar de ajustar essa parte aqui, ó. Porque se eu não fizer essa costurinha aqui, vai ficar essa parte erguida pra cima. Olha só como que já ficou, tá? Aqui eu deixei mesmo assim, ó, esses 3 pontos, essas 3 carreiras aqui de pontos baixos, né? Essas 2 carreiras, aliás. Mas se você quiser colocar ela toda aqui, você pode colocar também, que aí vai ficar igualzinho aqui a parte da frente, tá? Eu, na medida que eu fiz, o meu, vou precisar deixar os meus pontos baixos aqui. E agora aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, ó. Vou passar o fio aqui dentro, né, dos pontos baixos, vou esconder, vou cortar o fio, e aí eu já volto pra fazer o outro lado. Que o outro lado nós vamos fazer assim, ó. Vou dar uma explicada, senão o nosso vídeo vai ficar tão grande, vocês vão ficar bravos comigo. Eu tenho a outra alça também, que eu já fiz do mesmo jeito, que são 2 mesmo, né? Aí, aqui eu vou colocar do mesmo jeito, deixando o bloquinho vazio aparecendo. Aí, aqui eu vou cruzar, vou trazer para o lado de trás e vou colocar ela aqui, ó, aonde tá o marcador, aí onde ela vai ficar com esse X aqui atrás. Deixa eu só arrumar certinho. Vai ficar com esse Xzinho aqui atrás, ó. Então, aqui eu vou costurar aqui e aqui do mesmo jeito que a gente fez aqui dos 2 lados. Voltando, eu volto com ele prontinho pra gente começar a fazer o caseado do nosso bojo e pregar o bojo na nossa peça. Finalizei, agora a gente vai começar a trabalhar o nosso bojo. Olha só como é que ficou, tá? Aqui como ficou as pérolas também já colocada. Aqui também já coloquei as menores. Então, aqui estou com as 4 pérolas já nos cordãozinhos, tá? Agora, para o nosso bojo, nós vai fazer assim, ó. Depois de ter meu bojo já furado, aqui, ó, eu vou vir em qualquer um dos cantinhos, tá? Vou vir nesse aqui de baixo, coloco a agulha, puxo o fio, aqui eu faço um ponto baixo
Volto no mesmo espaço, aqui eu trago o fio pra frente pra segurar ele e faço mais um ponto baixo. Aqui eu não vou trabalhar correntinhas, então eu vou vir dentro de cada furinho desse e vou trabalhar 2 pontos aqui dentro, ó. Sem fazer correntinhas, aqui eu já tô prendendo o fio, tá? E vou fazendo meus furinhos aqui, cobrindo todos eles, fazendo 2 pontinhos dentro de cada um deles. Agora eu solto essa sobra, que depois eu volto a cortar. E sigo fazendo aqui os meus pontinhos. Aqui nós estamos fazendo um caseado, para quem faz guardanapos, isso aqui é um caseado, tá? Aqui nessa voltinha, para não ficar a pontinha de fora, eu corto assim, ó, bem na pontinha, deixando ele assim redondinho. E aí, quando eu fizer aqui o meu caseado, ó, ele vai ficar perfeitinho. Olha só. Tá? Ele fica desse jeitinho aqui, ó. E vou para o próximo furinho. Então, aqui agora eu vou trabalhar toda a volta, tá? Até completar toda a volta aqui, fazendo nos 2 bojos, aí depois a gente volta já prendendo ele. Aqui, ó, eu já tenho o bojo pronto, olha só. Eu fiz aqui do lado, tá? Virei ele assim pra não sujar. E o lado que eu vou colocar para dentro é esse aqui, ó, tá? Então, agora, vamos colocar o bojo na nossa peça, que nós faremos assim. Vou abrir o cropped desse jeitinho aqui. Aí que eu vou pegar os marcadores, que eu vou prender para facilitar na hora da costura. Aqui eu vou trabalhar o bojo desse jeito aqui, ó, porque o nosso cropped, essa pontinha vai ficar do lado. Então, vou colocar o bojo assim deitado. Vou vir aqui, ó, já na pontinha, aqui onde nós fizemos os nossos lequinhos. Vou pular a primeira carreira e vou vir na segunda. É aqui que eu vou costurar. Coloco aqui e prendo o meu marcador. Eu vou deixar uma carreira sem fazer. Vou deixar uma carreira sem fazer para ficar esse bico de acabamento bem legal aqui, tá? Agora aqui, ó, eu estico assim certinho, ó, arrumo assim. Aqui nós temos a nossa carreira de pontos baixos e aqui onde a gente iniciou o corpo do nosso bojo. Então, eu venho aqui, ó. Vou colocar o marcador no ponto baixo e no caseado aqui do bojo. Olha só. Então, aqui já fica, ó, certinho, já mostrando como eu vou fazer a costura, ó. Então, eu não preciso prender mais. Se você quiser prender mais, você pode. Eu aqui, pra mim, não tem necessidade mais, tá? Porque aqui eu vou subir as minhas carreiras, ó, aqui no cantinho ele vai ficar assim mesmo, como ele tem essa voltinha. Então, aqui vai ficar a primeira carreira, né, que a gente vai deixar ela sem trabalhar. E aqui a segunda que vai ficar 2 pontinhos que vai passar aqui, mas, ó, vai ser pouquíssima diferença, tá? Porque eu fiz um ponto um pouco maior. Então, agora vamos à nossa costura. Eu vou começar aqui, ó, bem do meio, já que eu já coloquei o fio na minha agulha. Ó, vou virar assim, ó, e já vou começar da ponta aqui. Então, sempre ajusto certinho para pegar essa laçadinha aqui, ó. Eu vou trabalhar apenas a laçada de dentro aqui, e aí eu venho aqui no caseado. Venho aqui no caseado, eu puxo assim, aqui eu tenho um nozinho que eu fiz, se acaso for passar pra cá, mas eu vou deixar a sobra que depois eu vou finalizar os 2 fios juntos. Vou no próximo ponto, pego a laçadinha. E assim eu vou fazendo a costura desse jeito aqui, ó. Sempre lembrando de esticar um pouquinho, porque eu não vou costurar a minha carreira de cima, tá? Aqui nós vamos fazer, ó, esses caseadinhos pra segurar o nosso bojo. Mas se você costura de outra forma, não tem problema, tá? Você pode fazer do jeito que você tem costume. Aqui é só uma dica de mais ou menos como prender. Vou tirar aqui o marcador. Aí, eu venho aqui, ó, nos bloquinhos de pontos. Pego eles, novamente, ó, arrumo pra não pegar a carreira de cima. E aqui eu vou descer agora, fazendo a costura, e olha só como que já está ficando preso, tá? Agora aqui eu vou contornar toda a volta, prendendo o meu bojo inteiro. Depois que eu terminar esse lado de cá, aí eu vou fazer a mesma coisa, vou abrir esse, vou colocar ele aqui com marcador e outro aqui com marcador também, e vou costurar do mesmo jeito que eu fiz aqui. Quando eu chegar aqui, a volta inteira. Eu chegar aqui no meu último ponto, eu vou soltar o fio, aí eu tenho esse aqui, ó. Eu vou amarrar os dois, fazendo 2 nozinhos neles. Vou pegar a agulha de tapeceiro e vou esconder dentro dos pontos as 2 sobras, tá?
E aí o nosso bojo vai estar já prontinho e eu volto para mostrar para vocês ele finalizado, como que ficou o nosso cropped.